Bem, o vídeo de hoje é mais aqueles casos absurdos que a gente vê por aí em notícias e a gente fica, caramba, como isso ainda acontece, né? Como isso pode acontecer? Bem, eu sei que nos dias de hoje a violência toma conta do nosso dia a dia, possa ser que de forma direta e infelizmente, mas também de forma indireta, quando a gente vê cada notícia absurda, bizarra acontecendo, e a gente ecoa na nossa mente aquela típica frase: cara, eu vou sair, mas eu não sei se eu vou voltar. Principalmente pra galera que acorda muito cedo, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, mas ainda assim fica propício nesse tipo de pensamento, porque vai enfrentar um busão, vai enfrentar um trânsito, vai enfrentar um conglomerado de pessoas em algum ambiente, seja numa loja, no banco, o que quer que seja, né? Infelizmente isso acaba sendo típico no nosso dia a dia. Mas o caso do seu César aqui, cara, é meio que, cara, como isso aconteceu e como isso pode acontecer com um ser humano? Bem, seu César, de acordo com seus familiares, era um idoso, cara, magnífico, né? Era uma pessoa simplesmente mão aberta para todo mundo, mão aberta em todos os sentidos, né? O seu César ali trabalhava como tipógrafo, então era uma pessoa que conseguia trabalhar desenhando, né, fazendo suas tipografias ali, deixando a sua marca como um trabalho com as outras pessoas, né? Ele tinha muitos clientes e principalmente ele tinha um amor magnífico pelos seus netos. Então, a partir do momento que dava para ele, falava com o seu filho lá, né, ele dava para ele buscar os seus netos, então ele fazia todo esse trajeto para pegar o neto, para passar ali um final de semana, para ter todo esse convívio, né, de avô e neto, tá? Porque esse convívio, a gente sempre torce para que ele seja o mais longevo possível, né, principalmente referente ao amor que a gente tem pelo filho, né, e a gente também tem pelos nossos netos, né, seja você, seja eu, o dia que minha filha crescer. Mas a gente sempre tem esse pensamento positivo, e o seu César, ele sempre tinha esse convívio com o neto de uma forma mais direta, né? Ele falava com o seu filho Bruno, que ele abria as portas simplesmente para fazer essa visitação. E o seu César, então, ele sempre tinha esse contato, e esse contato era muito favorável. E isso acontecia com uma bastante frequência, né, de acordo com o seu filho aí e com os familiares. Então, um certo dia, né, seu César ele foi fazer essa mesma rotina que ele tem com o seu neto, foi passear no shopping. Estava lá com o seu neto na rua, o seu neto de 11 anos, e um carro, né, bruscamente freou em cima dele, né? Particularmente freou, tem câmeras para isso, mas ele chegou bem próximo do seu César. E o seu César ele simplesmente fez a mesma reação que todo mundo poderia fazer, né? Que é encostar com a mão no capô do carro, né? O culpado de tudo isso daí, o Thiago, né? O nome do Thiago, que tem 39 anos. O carro, ele estava dirigindo o Jeep Commander e o carro não teve nenhum tipo de dano. Porque que dano faria um senhor de 70 anos encostando a mão no capô do carro? Então o senhor encostou a mão porque o carro estava se aproximando, deu uma freada, o neto está ali perto, né, viu tudo, tinha testemunhas no local também. O seu César encostou a mão no carro e deu continuidade, né, à sua rotina ali, que é andar, atravessar a rua, né, porque ele estava atravessando a rua. O carro simplesmente parou. Thiago, o sujeito, né, o delinquente, parou, se levantou, correu na frente do seu César e deu uma voadora, cara, no peito de um idoso de 77 anos. Agora imagina só você, todo esse contexto aí, né? O carro estava vindo, né? Consequentemente acho que não deva ter visto ele, né? Mas a longa distância, mas encontrou ele ali, né? Na metade do caminho, freou o seu César, pô, numa reação natural. Se nós que somos mais novos já teria essa reação, a gente tem essa reação até com bicicleta, tá ligado? A bicicleta vinha ali, você vai fazer alguma coisa. Agora imagina o carro, cara, imagina o tamanho, somos seres humanos. Então ele vai lá, né, de uma reação muito natural, encostou a mão no capô do carro. E o cara saiu lá, estacionou, ele saiu correndo e deu uma bica, né, deu uma voadora no peito do seu César, que ele caiu. E de acordo com o laudo, de acordo com a própria delegada do caso também, né, de acordo com esse laudo aí, o seu César morreu com o impacto, né, do chute, mas teve traumatismo craniano, né? Esse traumatismo gerou aí também
gerando ali 3 paradas cardíacas, né? Mas que também na cabeça, né, do seu César tinha ali um edema, né, algo do tipo. Basicamente, infelizmente, eu não estou lembrado aqui, mas ele teve 3 paradas cardíacas, né, teve esse traumatismo aí, um edema e tudo, e acabou falecendo. Né? Bem, o Thiago, que fez toda essa presepada ali, né? A polícia foi lá, ele tentou fugir do local, ele tentou, meio que conseguiu, porque ele foi direto para o shopping, né? Tentar fugir, mas ao redor, ao entorno, tinham muitas, ainda bem que tinham muitas testemunhas que viram a situação acontecendo. Inclusive a Polícia Civil teve acesso às câmeras, né? Lá do outro lado da rua, que a câmera lá conseguiu filmar muito bem toda essa atitude que ele teve, bizarra, ignorante que ele teve com o seu César. Então ele foi lá no local, tentou fugir para o shopping, mas a polícia foi lá e pegou, né, o Thiago, não no ato de flagrante, mas por todas as testemunhas, câmeras, tudo isso, obviamente que ele iria ser o culpado, né? Mas ele não teve nenhuma reação, a polícia foi simplesmente pacificadora, melhor dizendo, não teve nenhum atrito de mãos, alguma guerra, né, violência, melhor falando, né? Ele não foi algemado, tem imagens dele chorando lá em cima do seu César, mas ainda assim, cara, uma coisa, né, que o próprio advogado, né, do Thiago vem falando, que ele teve ali uma irritabilidade momentânea e que está pelo menos tentando englobar algum tipo de um transtorno. Mas que ele teve um transtorno, que esse transtorno gerou a irritabilidade gerou a ação nele, né? E, cara, uma coisa que é provável de debate é você transformar a patologização das coisas em tudo, entendeu? É tipo, uma pessoa que faz uma coisa ruim, porque ela tem um transtorno patológico, e fazer desse transtorno patológico diminuir toda a culpa dela. Tipo, se não tiver um laudo que consiga, seja minucioso, que consiga realmente ver se ele tem esse tipo de transtorno, isso vai cair por terra. Mas ainda assim, cara, chega a ser bizarro, né? Uma pessoa faz algo ruim e colocar um transtorno mental como se fosse a culpa, e não a pessoa. Bem, o filho do seu César, né, o Bruno, ficou muito triste com a situação. Toda aquela cidade de Santos também ficou embasbacada com o que aconteceu, porque, porra, não faz o menor sentido, né, cara? Você dá uma voadora no peito de um idoso, né, tipo de 77 anos, e com o impacto do chute no peito foi tão grande que, de acordo com o próprio boletim médico, quase estoura o coração do idoso, né? Tipo, é incrível tudo isso acontecer na luz do dia e a gente ficar ali a mercê, cara. Eu espero que isso não seja tão impune. E mais uma vez eu venho falando, né? A gente acorda, pensa que vai poder chegar em casa bem, e com tanta coisa ruim acontecendo ao seu redor, né, ao mesmo tempo. Já aconteceu diversas outras coisas comigo ali no trânsito, né, de eu ter medo de atropelar alguém, principalmente quando você dá uma freada brusca ali, mas ao mesmo tempo você sair do carro, né, e perguntar se a pessoa está bem, cara, é algo natural, é algo que precisa acontecer, é uma reação momentânea com todo mundo, isso precisa estar no meio de todo mundo, cara, e não agir com a violência. Agora, quando você age com a violência ali na mesma hora, naquele atrito, naquele impacto de encostou o carro no outro, na rua, os dois saem ao mesmo tempo, agora do que uma pessoa simplesmente frear com você, estacionar o carro, sair do carro e dar uma voadora, tipo, é uma raiva que toma conta do teu corpo por tanto tempo. Bem, só torce aí para que a justiça seja feita, né? E que, como todos os familiares do seu César falaram, que ele era um avô excepcional, né? Era um grande amigo, né? A gente pode até imaginar que sim, de acordo com o próprio filho dele, disse tudo isso daí na entrevista. A gente só torce aí para que a justiça, de fato, meu amigo, de fato, faça jus ao nome, né? E que as pessoas consigam ser mais amáveis, né? Não dá para perder a cabeça por uma freada ou por encostar a mão no capô de um carro, né? Bem, esse é o Brasilzão que a gente conhece, né? A gente só espera que uma notícia dessa, de um vídeo desse, não aconteçam mais. Que coisa ruim, meu irmão. Já basta o nosso governo, né? Então é isso aí. Tamo junto, guys. E vambora.